Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Nesse nosso encontro, nós trataremos de uma questão que é a essência, que é a estrutura geral desse nosso curso de extensão, que é a compreensão da cultura no âmbito das políticas públicas. Na nossa outra aula, na nossa outra videoaula, nós trabalhamos a questão das concepções de cultura utilizadas nas políticas culturais. E naquele momento, nós resumimos, nós sistematizamos, na verdade, em duas frentes, uma frente mais ampla e uma frente mais restrita para compreender cultura. Utilizamos como referência o texto da pesquisadora Isaura Botelho, que está aí no material obrigatório de vocês, e também a referência do Raymond Williams, que vai estar na indicação de textos complementares. E hoje nós tratamos especificamente da cultura na perspectiva das políticas públicas. Vejam, nem sempre foi assim. Mas, desde que os Estados modernos foram formatados, e principalmente a democracia moderna foi formatada, a prática é que esses Estados democráticos concretizem os direitos humanos, dentre eles os direitos culturais, por meio das políticas públicas. Então, a ferramenta mais importante de concretização dos direitos e necessidades das pessoas por meio do Estado são as políticas públicas. Segundo a pesquisadora Celina Souza, os pactos políticos assumidos por partidos ou mesmo pela figura dos candidatos são concretizados e podem ser materializados por meio dessas políticas, né? Então, a forma de materializar uma plataforma política por excelência, via políticas públicas, né? Não estou dizendo que isso ocorre, muito menos que isso ocorra com frequência no Brasil, mas o processo, pelo menos dentro da perspectiva teórica, natural seria esse, né? Ou seja, a sociedade, os movimentos sociais apresentam algo como necessidade fundamental, né? Então há uma mobilização social que reivindica algo. O Estado reconhece, né? As constituições desses Estados assumem essas reivindicações como direitos e, posteriormente, o Estado se utiliza das políticas públicas para concretizar esses direitos que no início foram demandas, que no início foram reivindicações sociais. Então, essa historinha, esses processos que se ligam todos, né, são o que de mais comum poderia acontecer num Estado democrático de direito, como é o nosso, né, como é o Estado brasileiro. Bom, sendo assim, passamos a analisar um pouco a questão específica da cultura. Essa, vamos chamar assim, institucionalidade da cultura, ou seja, esse assumir do Estado para as questões culturais, melhor ainda, ou seja, o assumir do Estado dos direitos culturais, né, é algo historicamente muito recente, né? Nós temos um fato e uma data para colocarmos como marco, né, que é 1959, a criação do Ministério de Assuntos Culturais na França, né? Vai ser a primeira experiência institucional dentro da democracia, claro, de institucionalização da cultura. Ou seja, um órgão, um nicho governamental específico para pensar as políticas culturais. Gente, isso é reconhecimento da cultura como direito e como política pública. Quando o Estado cria um setor para gerenciar, para pensar políticas, é porque aquele setor está recebendo o seu reconhecimento enquanto direito humano das pessoas, né? E também como política pública, né? Eu disse que essa experiência francesa é a primeira em tempos democráticos porque, historicamente, pode-se achar algum registro italiano ou mesmo da União Soviética, mas não estamos falando de períodos democráticos, não estamos falando dessa modalidade de Estado, o que muda tudo, né? Bom, ainda
falando sobre referências históricas da institucionalidade da cultura, eu não posso deixar de me referir à Unesco, né, que é a Organização da ONU para a Educação, Cultura. Então, na década de 70, a Unesco organizou diversos encontros e reuniões internacionais para pensar a cultura no âmbito das políticas públicas, né? Na Itália, teve uma conferência intergovernamental na década de 70, muito importante nesse aspecto, né, de institucionalização, administração, gestão de políticas culturais, né? Bom, é importante que a gente consiga aqui, nesse nosso encontro, por meio dessa videoaula, como fizemos na primeira, sistematizar um pouco dessas ideias de políticas culturais, né, gente? E aí, o texto que nós indicamos como obrigatório para vocês, de título O que são políticas culturais, de autoria do pesquisador Pablo, da Luciana e do Valmir, é importantíssimo. Porque esse artigo, esse texto, é resultado de uma síntese muito importante sobre a diversidade das possibilidades de políticas culturais, né? Eu falarei aqui sobre dois paradigmas, sobre duas perspectivas das políticas culturais. Uma é a democratização da cultura. Prestem muita atenção nessa terminologia, democratização da cultura, né? É a política cultural mais tradicional, né? É aquela pensada com foco na produção e difusão das artes. Podemos dizer que, historicamente, na democratização da cultura, o que vemos, o objetivo que vemos, é levar a cultura, entre aspas, para onde supostamente, aspas de novo, não existe, né? O que é o grande, o absurdo, né? Essa ideia de levar cultura, né? Como se em algum lugar não houvesse cultura, né? Nós vimos no texto da professora Isaura Botelho, nas duas dimensões, que a dimensão antropológica da cultura se estabelece na relação entre as pessoas, se estabelece no fazer ordinário das pessoas, né? Então, essa ideia da democratização, de levar cultura para onde não existe, ela foi posteriormente contestada, né? Mas falando um pouquinho mais sobre ela e sobretudo sobre os problemas que essa ideia de democratização da cultura comporta, tem um aspecto que é muito importante, que ela considera a existência de um público homogêneo. Como se todas as pessoas quisessem ver e fazer e se entreter e se identificar com as mesmas coisas, né? Então, quando você quer levar a cultura para onde não tem, você está assumindo o poder de escolha das pessoas, o poder de decisão das pessoas, que é tão importante no processo cultural, né? Então, assim, esse levar a cultura, esse crer num público homogêneo, pessoal, acaba abarcando apenas e somente as artes consagradas, as manifestações que já conseguiram, por exemplo, adentrar ao mercado, né? Não preciso nem dizer, para relacionar a nossa outra aula, mas eu vou dizer que essa postura, esse paradigma de política cultural, da democratização da cultura, é incompatível com o conceito mais amplo de cultura, né? Não há compatibilidade entre essas duas coisas. Das críticas que a democratização da cultura sofreu, sobretudo mesmo na França, né, de pesquisadores, e o próprio Bourdieu é uma referência importante nesse sentido, dessas críticas se pensa de uma outra forma de se fazer política cultural, que é pautado no paradigma da democracia cultural. Essa sim com caráter um pouco plural, mais plural que a outra, né? Um pouco não, me desculpem, com um caráter muito mais plural que a perspectiva da democratização da cultura, né? Na democracia cultural, o objetivo geral, o objetivo mais importante é garantir o acesso da população a todas as etapas do sistema cultural. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A finalidade da democracia cultural é garantir o acesso da população a todas as etapas do sistema cultural. Chamo atenção para duas coisas que estão aí nessa afirmação. A primeira, fala em população.
não fala em artistas, intelectuais e instituições culturais, em público especializado, não. Já parte de uma ideia ampla, né? Fala garantir o acesso da população. Né? Eu já fiz essa reflexão com vocês, mas eu faço novamente. Né? Na perspectiva da democracia cultural, o público-alvo de uma política pública é toda a população, e não só os artistas intelectuais. Né? Eu já dei o exemplo para vocês e comparei com a área da saúde. Uma política pública de saúde não é feita pensando nos médicos, ela é feita pensando na população, no direito à saúde da população. Assim também funciona com a cultura, nessa perspectiva da democracia cultural. Né? Que a política pública é feita pensando nas pessoas. Tá? E não é o acesso das pessoas a apenas uma etapa, apenas um ciclo da cultura, que é o do consumo. As pessoas não podem apenas receber a cultura, estaticamente. Elas também têm o direito de produzir cultura. Elas também têm o direito de que o Estado possibilite e lhes dê as condições materiais suficientes para que ela possa expressar a sua própria subjetividade por meio da cultura. Vejam como é muito mais amplo, pessoal. Né? Então, assim, essa perspectiva, sim, está de acordo com a concepção mais ampla de cultura, com a concepção antropológica da cultura, ou com a cultura de todos, proposta pelo Raymond Williams, né? Porque ela, primeiro, pensa na população toda e não pensa apenas num grupo da sociedade, né? Composta por artistas, intelectuais, instituições. E segundo, porque ela pensa para toda a população não apenas o direito de ser plateia, mas também o direito de ser ator, parafraseando o grande Augusto Boal, o nosso grande teatrólogo brasileiro. Né? O Boal sempre disse isso, que as pessoas precisam ser público, mas precisam ser atores. Ou, pelo menos, precisam ter as condições para, se quiserem, serem atores. E aqui eu digo, parafraseando Boal, que não é só ator de teatro, mas ator de todos os processos culturais. Né? Ator da maneira como conduz a sua própria subjetividade. Então, compreender a democratização da cultura e a democracia cultural é tão importante quanto eu disse para vocês que era importante compreender as dimensões simbólica e antropológica da cultura. Tá? Eu penso que, quando vocês lerem o texto do professor Pablo Hortelado e dos demais pesquisadores, esse campo que estou sistematizando para vocês entre democratização da cultura e democracia cultural vai ampliar ainda mais. Eu acho que esse artigo é importante porque ele traz também outras possibilidades históricas de finalidades e de tipologias de políticas culturais. Por exemplo, as que envolvem a economia da cultura, as que envolvem as indústrias culturais, as que envolvem proteção e promoção do patrimônio, além de tantas. Então eu insisto que leiam esse texto. Tá? Aqui eu fiz apenas uma síntese das ideias gerais dele. Tá? Partindo então para o segundo tópico da nossa videoaula, eu quero falar um pouco sobre como essas políticas culturais foram tratadas no histórico brasileiro. Quero falar um pouco sobre a institucionalização da cultura no Brasil. Né? A cultura nas políticas públicas na nossa realidade. E aqui eu destaco o terceiro texto obrigatório de vocês, que é o texto do professor Albino Rubim. Tá, pessoal? Está aí na lista de vocês. E já começo com uma citação do professor Rubim, que ele diz o seguinte: o histórico brasileiro das políticas culturais foi marcado por 3 características essenciais. Primeira, ausências. Segundo, autoritarismos. E terceiro, instabilidades. O professor Rubim nos está a dizer o seguinte: o histórico brasileiro, a relação do Estado brasileiro com a cultura, com as políticas culturais, ou foi marcado por ausência, ou por autoritarismo, ou por instabilidades. Tá? E agora nós vamos visitar esses momentos para comprovarmos isso. A inauguração, vamos dizer assim, efetiva das políticas públicas de cultura no Brasil
Podemos dizer que foi na década de 30, nos anos de 1930. Pessoal, quando eu falo política cultural, política pública para a cultura, eu não estou considerando as ações culturais isoladas. Para ser política pública, pessoal, a ação do Estado em determinado setor precisa ser estável, né? Precisa ser recorrente, né? Não é uma ação solta que pode ser considerada política pública. Tá? Então, quando eu digo que é nos anos 30 que vemos a construção das políticas públicas de cultura no Brasil, é porque, tá? Temos dois fatos históricos importantes. A primeira, Mário de Andrade no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, entre 1935 e 1938. Tá? E a segunda é a implantação do Ministério da Educação e Saúde no Brasil, chefiado por Gustavo Capanema. Tá? Você fala, professor, mas o que isso tem a ver, né? Ministério da Educação e da Saúde? Mas é que, nesse período, né, os assuntos culturais eram tratados dentro desse Ministério de Saúde e de Educação. Tá? O ministro Gustavo Capanema ficou de 1934 até 1945. Tá? Estamos falando de que período da história do Brasil? Estamos falando do governo Vargas. Tá? Estamos falando aqui da Era Vargas. É nesse contexto que surge esse Ministério da Educação e da Saúde e é nesse contexto que Gustavo Capanema estrutura as primeiras articulações de políticas culturais brasileiras. Né? Aí tem um lado positivo, uma atuação positiva e uma atuação negativa. Positiva, bom, é a primeira estrutura de política pública no Brasil, são as primeiras formulações, as primeiras legislações, as primeiras práticas, então isso, por si só, já é positivo. Mas o negativo, estou falando da ditadura Vargas, estou falando de um período de repressão, um período de perseguição, uma ditadura, né? Então, de cooptação de artistas e de uma censura. Então, quando analisamos a gestão Capanema, a ação do Gustavo Capanema na cultura, não podemos nos olvidar de pensar o quanto é impossível, o quanto é dificultoso, pelo menos, o florescimento da cultura num ambiente onde não há o quê? A liberdade. A liberdade é fundamental para o desenvolvimento da cultura. Por isso que esse momento é tão controverso. Tá? Antes de um segundo momento importante para as políticas culturais brasileiras, que vai ser a ditadura militar, a ditadura civil-militar, né, originada com o golpe de 1964, nós tivemos o que o professor Rubim chama de interregno democrático. Por que interregno democrático? É o período que teve democracia, porque entre a ditadura do Vargas e a ditadura militar, a gente tem um período muito grande, de 1945 a 1964. Tá? Isso no primeiro movimento aí da década de 30, nós falamos em autoritarismos, que era uma das palavrinhas que o professor Rubim utilizou no texto dele. Aqui nesse momento, nós falamos de ausência. Entre 1945 e 1964, o Estado brasileiro foi ausente no trato com a cultura. Né? Agora, não vamos confundir isso com a cultura brasileira. A cultura brasileira se desenvolveu muito bem nesse período todo. O que nós não tivemos é desenvolvimento de política pública para a cultura. Não tivemos um olhar do Estado para a cultura. Tá? O que são coisas bem diferentes. São diferentes porque se a gente pensar de 45 a 64, pessoal, nós tivemos grandes e importantes acontecimentos para a cultura brasileira. Para o universo das artes, por exemplo. Né? Cinema novo, bossa nova, Hélio Oiticica, uma série de coisas justamente nesse período. Então não é porque o Estado não teve um tratamento para a cultura adequado que a cultura não floresceu nesse período. E chegamos então, passando esse interregno democrático, à ditadura civil-militar. Pessoal, vocês vão perceber, lendo o texto do professor Rubim, o seguinte: nas duas ditaduras, nos dois períodos autoritários no Brasil, as políticas culturais tiveram uma centralidade. E eu deixo aí para vocês fazerem essa reflexão. Por que será que os governos autoritários souberam valorizar as políticas culturais de uma maneira que nem todos os governos democráticos souberam? Né? Pois vejam,
a tradição entre autoritarismo e cultura é retomada nesse período. É retomada porque, como vimos, já tivemos isso na Era Vargas, né? Então, assim, a cooptação dos artistas e todo o horror que foi o nosso período de ditadura civil-militar, eu não preciso contextualizar aqui para vocês. O que eu preciso contextualizar são os avanços em termos de políticas culturais que foram ocorridas nesse período. Por exemplo, a instituição mais poderosa para as artes, a Funarte, a Fundação Nacional das Artes, surge em 1975, em plena ditadura militar, né? Em que pese a Funarte está sendo quase que reinaugurada, né? Está sendo feita uma discussão, como eu disse, no momento no país, para se repensar a Funarte, porque ela chegou a um papel muito pequeno nas artes brasileiras. Não foi assim na década de 80, no final da década de 70. A Funarte teve papel central, fundamental no desenvolvimento das artes no Brasil, né? E foi uma instituição que foi criada nesse período, tá? Centro Nacional de Referência Cultural. Olha a importância disso para a antropologia cultural. Conselho Nacional de Cinema, Radiobras, Fundação Promemória. Essa e muitas outras instituições culturais. Já houve a criação de um conselho de política cultural lá nesse período. Até mesmo se falou sobre um plano de cultura. Não saiu do papel, mas se falou de um plano. Então, muitas coisas importantes para a estruturação das políticas culturais ocorreram nesse período, tá? Agora também é controverso, porque é um período onde não houve liberdade, e sem liberdade, eu não sei como a cultura fica. Passando esse momento, o professor Rubin chama o próximo momento de momento das instabilidades, que é justamente o momento da redemocratização no Brasil, a partir de 1985. Então, nesse período, vão ser presidentes o Sarney, o Collor, Itamar Franco, né? E o que nós vemos na área da cultura é instabilidade atrás de instabilidade, né? Como, professor? Se o Ministério da Cultura foi criado em 1985, né, nesse período... Pois é, pessoal, mas o contexto de criação do Ministério da Cultura também é controverso. Então, o Ministério da Educação, era o MEC, né, Ministério da Educação e da Cultura, se separa em 85 e se cria um Ministério específico para a Cultura. Contudo, um Ministério sem recurso algum. Né, se divide o Ministério, mas não se divide os recursos e tudo mais. O recurso ficou na educação. Né? Então, o Ministério que é criado com muitas dificuldades, sobretudo orçamentárias. E por conta dessas dificuldades, o governo Sarney, pensando em como solucionar essa questão, lança a nossa primeira lei de incentivo, a nossa primeira lei, o nosso primeiro mecanismo de renúncia fiscal, que não é a Lei Rouanet ainda, que é a Lei Sarney, né? A Lei 7.505 de 86, pessoal. Né? Chega o Collor ao poder e o que ele faz? Acaba com tudo, né? Inclusive fecha o Ministério da Cultura. Não só o Ministério da Cultura, ele fecha a Funarte, ele fechou a Embrafilme, Concine, acabou com a recém-criada Lei Sarney. Recém não, mas foi em 86, né? No comecinho da década de 90 ele já acaba com isso, né? O SFAM. Então, assim, uma série de avanços que ou tinham sido conquistados na ditadura, ou mesmo pequenos avanços conquistados nesses anos posteriores da ditadura, foram jogados fora, né? Foram desvalorizados pelo governo Collor. Eu sei que não é só na área da cultura, mas aqui eu fico limitado a essa reflexão, né? Só que em 1991 é criada a Lei Rouanet. Né? Depois que se fecha tudo, que não tem mais nada, acho que se percebe que não dá, que alguma coisa precisa, e é criada a Lei Rouanet. Essa Lei Rouanet, que foi aperfeiçoada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? O governo FHC, ele foi um governo dedicado a modernizar, vamos dizer assim, a criar mais e melhores mecanismos de funcionamento para a Lei Rouanet. Contudo, é justamente um governo que vai diminuir os recursos públicos da cultura, porque entra nessa sistemática e nessa lógica de dar as mãos ao mercado, de poder contar com o apoio de recursos públicos via mecanismo de incentivo fiscal das empresas privadas. Quando surge a ideia
da Lei Rouanet, esses incentivos fiscais dados às empresas para que elas aportem dinheiro em projetos culturais, era apenas para incentivar essas empresas. Para que num futuro próximo essas empresas colocassem patrocínio de verdade, dinheiro dos seus lucros para os projetos culturais. Isso não aconteceu. Pelo contrário. Né? Hoje nós temos uma lei Rouanet que dá 100% de abatimento fiscal para aquelas empresas que podem patrocinar projetos. O que isso significa, pessoal? Se uma empresa, tá, ela pode abater do seu imposto de renda todo o recurso que ela aportou para o projeto cultural, isso quer dizer que esse dinheiro é todo público, que esse dinheiro não é dela, porque ela não vai pagar o seu imposto de renda. Quem não vai receber o imposto é o Estado. E é o Estado que vai ter menos recurso para fazer as suas finalidades, inclusive as finalidades culturais. Então, quer dizer, esse dinheiro é público, porque é o Estado que deixou de receber. É a iniciativa privada fazendo show com chapéu alheio. A grande verdade em relação à Lei Rouanet nos moldes que ela está funcionando hoje, dando 100% de abatimento de isenção fiscal, é essa. Né? O grande problema e a grande crítica que a grande maioria esmagadora dos pesquisadores e gestores e artistas fazem é essa. Inclusive, parece que chegou o momento histórico da mudança da Lei Rouanet. Né? Já temos um projeto na Câmara, na Câmara dos Deputados não, no Congresso Nacional, eu não sei exatamente onde o Congresso está hoje, está no Senado ou na Câmara, que se chama Procultura, que quer justamente não acabar com o incentivo fiscal. O incentivo fiscal é importantíssimo para diversos setores. Ele não pode acabar, mas ele precisa de caminhar junto com uma outra sistemática de financiamento cultural, que é a sistemática dos fundos públicos de cultura. Então, quando se fala em mudar a Lei Rouanet para criar o Procultura, se está falando em deixar incentivo fiscal e fundo público no mesmo patamar. O mesmo valor que se coloca para isenção, também se colocaria para os fundos públicos que não passariam para o mercado. Porque o problema é esse. Como eu disse, a empresa não dá dinheiro do próprio bolso, porque ela depois abate tudo no imposto de renda, só que é ela, a empresa, o departamento de marketing da empresa que escolhe qual projeto vai ser patrocinado e qual não vai. Não é o Ministério da Cultura. Né? Então, pense um pouco. Quais são os critérios que essas empresas devem estar utilizando na seleção? Os interesses de mercado. Para que serve uma empresa? Uma empresa serve para ter lucro. Né? Uma empresa segue a lógica do mercado. O Estado deveria seguir a lógica da concretização dos direitos das pessoas. Então, quando você tira do Estado o poder de decidir, de selecionar qual projeto vai e qual não vai ser incentivado, e passa essa decisão para o mercado, nós estamos fazendo o quê com os recursos públicos? Fazendo com que eles sejam utilizados para alimentar as lógicas de mercado, as lógicas de marketing das empresas, e não a lógica dos direitos culturais, e não a lógica da cidadania cultural. Por isso essa lei é tão criticada e por isso há esse movimento nacional para que ela seja alterada. Mas eu não estou a dizer aqui, e muito menos a negar a grande importância histórica da Lei Rouanet. Né? Porque durante tantos anos, aí quase 2 décadas, mais de 2 décadas, pôde viabilizar milhares de projetos culturais brasileiros importantíssimos. O que ela não pode é continuar concentrando os seus recursos em poucos proponentes, em pouquíssimas regiões do Brasil e tudo mais. Né? Tanto que no final da década de 90, as leis de incentivos foram o grande ponto das políticas culturais no Brasil, que além da Lei Rouanet, o audiovisual também ganhou uma, né? Mais ou menos com os mesmos mecanismos, né? Que é a lei do audiovisual. E esse governo assumia tanto essa posição que um material, uma publicação oficial deles para explicar a Lei Rouanet para os empresários tinha o seguinte título: Cultura é um bom negócio. Né? Então, com essa frase, a gente pode resumir um pouco dessa era do fim dos anos 90 para as políticas culturais. Tá? E são essas tristes tradições de ou ausência, ou autoritarismo, ou instabilidade, que o Gilberto Gil se depara no Ministério da Cultura quando chega lá em 2003, pós-vitória do presidente Lula para a presidência. São com essas realidades que ele vai ter que se enfrentar, como o próprio Rubim nos coloca. Né? E aí eu quero destacar 3 coisas.
sendo bem sucinto. Primeira, a gestão Gil vai articular com práticas, com repertórios novos, essa ampliação do conceito de cultura. Já estava na Constituição, é verdade. Desde 88, nós temos um conceito amplo de cultura na nossa mais alta hierarquia jurídica, que é a Constituição Federal. Mas é somente na gestão do ministro Gil que nós vamos ver esse conceito sendo posto em prática. É aí que nós vamos ver políticas, programas do Ministério da Cultura voltados não somente para artistas, intelectuais, mas abertos para a população de uma maneira geral. É aqui que a diversidade cultural começa a receber um olhar especial do Estado. E quando eu digo diversidade cultural, eu quero dizer o seguinte: as tribos indígenas começaram a ter editais específicos, né? As paradas de orgulho LGBTs começaram a ter linhas de fomento no Ministério da Cultura, né? O movimento negro começou a ter um espaço mais especial. Foi lançado o programa Pontos de Cultura, né? Que pela periferia de todas as cidades do país, praticamente, pôde ter atuações com movimentos que não estavam ligados à lógica do mercado, por isso não conseguiam estruturar os seus projetos e a partir dos pontos de cultura conseguiram. Então, quando eu falo que o ministro Gil conseguiu contribuir para ampliar o conceito de cultura, o que eu estou querendo dizer é isso. Né? Ele conseguiu alimentar políticas desse conceito que, na verdade, já estava na Constituição Federal de 88. Repito, lá no 215 e no artigo 216. Né? A outra coisa, diz que fala três coisas. Então, uma é a ampliação do conceito. A segunda é a estruturação de uma coisa chamada Sistema Nacional de Cultura, pessoal. Ao ler o texto do professor Rubim, vocês perceberão o seguinte: das três características que ele cita, a mais prejudicial, a que mais marcou a ferro e fogo a nossa história das políticas culturais foi a instabilidade. Isso não só no governo federal, nos estados e nos municípios também. Tivemos experiências extraordinárias de políticas culturais em estados, municípios e mesmo no governo federal. Mas o que geralmente acontecia e ainda acontece? Chega um governo novo, derruba aquela política. Porque era do governo antecessor, porque é de um outro partido político, enfim. As políticas não têm estabilidades. Não são políticas de Estado, são políticas de governo. Passam. Por mais importantes e melhores que sejam. Pensando nisso, o Ministério da Cultura, desde 2003, articula o nosso Sistema Nacional de Cultura, que é um sistema feito justamente para articular toda a atuação cultural do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e com participação da sociedade civil. Né? Então, nós temos uma série de elementos que compõem esse sistema. Para você entender melhor esse sistema, eu gostaria que remeter vocês ao exemplo da saúde, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Alguns de vocês podem torcer um pouco o nariz e dizer: nossa, eu vou tomar o SUS como exemplo, a cultura. Gente, por mais que tenhamos que reconhecer que o acesso à saúde no Brasil é algo muito problemático, a estrutura do SUS é uma das coisas mais modernas do mundo. Países do mundo todo copiaram e se espelharam no SUS criado pelo Brasil, tá, para os seus sistemas de saúde. O SUS tem os conselhos estaduais e municipais que debatem as políticas de saúde, os fundos que vêm do governo federal para os estados, dos estados para os municípios, para as políticas de saúde. Tem um plano nacional de desenvolvimento. A cultura, desde 2003, está fazendo isso. Então, foi criado o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Quase todos os estados criaram os seus conselhos. Os municípios também criaram as suas estruturas. Foi criado em 2010 o Plano Nacional da Cultura. Tá? E está se fazendo essa discussão para criar o fundo, aliás, o fundo já existe, mas para fortificar o Fundo Nacional de Cultura por meio da reforma que agora há pouco eu falei, a reforma da Lei Rouanet do Procultura. Então, eu posso dizer o seguinte: de todos os elementos do Sistema Nacional de Cultura, 3 são os essenciais. Tá? 3 são os principais, que são os conselhos de cultura, os fundos públicos de cultura e os planos de cultura. Né? Conselho, plano e fundo está sendo chamado pela sigla CPF. Então, cada estado e cada município brasileiro precisa fazer o CPF da cultura.
criar o seu conselho de cultura, estruturar o seu plano de desenvolvimento da cultura e articular aí os seus conselhos deliberativos e democráticos de participação. E a terceira e a última coisa que eu gostaria de destacar desse período, a partir de 2003, é algo que eu já disse, na verdade, mas eu quero explicar um pouco melhor, a criação do programa Cultura Viva. Né? A criação do programa Cultura Viva, que tem como braço principal os pontos de cultura, foi o que realmente conseguiu pôr em prática, de alguma maneira, esse conceito mais amplo de cultura. O que eu gostaria de recomendar e de deixar para vocês nesse final dessa nossa aula? Visitem o site do Ministério da Cultura e procurem, vai ter indicação aí no material do curso de vocês, mais coisas para ler sobre o Sistema Nacional de Cultura. Na minha opinião, essa é a bola da vez. Tá? É essa discussão que o país está fazendo, que o Ministério da Cultura está fazendo, para trazer mais a estabilidade e institucionalidade para a cultura, pessoal. Procurem se aprofundar um pouquinho mais sobre esse Sistema Nacional de Cultura. Obrigado pela atenção de vocês e até um próximo encontro.